Super Motor. Oferecimento. Nova Honda SH 150i. Elegante do seu jeito. Olá, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo aqui no Band Esportes para mais um Super Motor. Belíssimo final de semana, belas corridas, muitas controvérsias. Na Fórmula 1 teve companheiro de equipe se batendo. O que será que vai acontecer aí com a história do Fernando Alonso? Estão dizendo aí que ele vai até para a equipe Williams. Será? E a briga pelo campeonato está muito interessante, mais interessante ainda lá na Fórmula Indy, mas pelo jeito ninguém quer esperar a hora de ultrapassar, está todo mundo forçando a barra. Tem coisa bacana para a gente falar tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula Indy. E briga e disputa também tem no Mundial, lá no MotoGP. Por isso, César Barros está aqui com a gente. Ele vai falar também do MotoGP e também do Campeonato Superbike nesse final de semana. Eles correram lá em Londrina. As potentes motos de 1000 cilindradas, pois é, conseguiram andar lá no apertado circuito de Londrina. O Cezinha vai contar para a gente como é que foi a prova. Aliás, todas as provas, né? Tivemos um bocado de categoria correndo lá no Superbike. E temos também o Paulo Carcassi aqui com a gente nessa noite para falar de automobilismo, para falar das coisas da Fórmula 1, da Fórmula Indy e também do Road to Indy. A gente vai começar com o Road to Indy, apesar da gente não ter exatamente a imagem. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Celso? Boa Me noite. fala dessa história do Road to Indy pelo seguinte, a oportunidade de correr nos Estados Unidos foi dada por um piloto de kart aqui no Brasil. Exatamente, é fantástico a gente poder ter aqui no Brasil esse programa do Road to Indy, né? Basta o piloto ser bom, vencer, que ele tem todo o caminho pago pela Mazda até que ele chegue na Fórmula Indy. E foi fantástico. A prova foi no sábado, super disputada, e o carioca Olingali venceu a vaga. Então, agora em dezembro, ele participa do shootout, dividindo com mais 22 pilotos do mundo inteiro, esse prêmio que é equivalente a $200 mil ou uma temporada na USF 2000, que é o começo da pirâmide para chegar na Fórmula Indy. Bom, esse tipo de oportunidade é algo... Quando a gente falou a respeito, né, no ano passado a gente falou a respeito, a gente já dizia que era algo imperdível, né? Principalmente a gente sabendo das dificuldades que todo mundo tem para chegar numa boa categoria no automobilismo e você ter a oportunidade de ter isso aqui no Brasil, disputar uma vaga e para buscar o quê? Dentro dessa disputa internacional, um destaque que lhe dê condições. Agora, não é nada fácil. Não. Nesse dia do shootout, você imagina, o cara tem que estar inspiradaço, que é um dia só, né, Paulo? São 2 dias de avaliação. O ano passado foram 2 dias de avaliação. E é uma coisa bem bacana que eles fazem. Eles fecham os pilotos todos no mesmo hotel. Eles tomam café da manhã juntos com a organização. Não tem acesso. Eu tive lá, eu não tinha acesso ao café da manhã. Eu não tinha acesso à pista e não tinha acesso ao jantar. Eles vão de ônibus juntos pro autódromo. Todos os concorrentes, junto com os organizadores e avaliadores, um deles o Scott Goodyear, entre outros pilotos que eu não conheço o nome, mais o pessoal, diretoria da Mazda, Motorsport e tudo mais, para fazer a avaliação aos pilotos. Que não é simplesmente só na pista. Então eles querem estar junto com o piloto nesse conjunto, nesse contexto de estar com os concorrentes de manhã, de tarde, de noite, durante o dia, durante as disputas, durante as avaliações. Então é uma coisa bem interessante, não é simplesmente chegar lá, acelera e o cara que é mais rápido leva. Coincidentemente, o que levou ano passado, lidera o campeonato esse ano aqui da USF 2000 e era realmente o mais rápido. Mas eles avaliam o piloto como um todo. E esse prêmio é a grana, quer dizer, quem venceu o shootout tem a temporada garantida. Sim. Nessa USF 2000. O USF 2000, que é a primeira, depois tem a Fórmula Mazda, aí a Indy Lights, e se ele vence todas essas categorias, a Mazda sempre vai pagando para que ele faça a próxima categoria. Até que, se ele vence a Indy Lights, ele ganha as 500 milhas de Indianápolis e mais 2 provas de patrocínio. Quer dizer, a boa parte da temporada que vai ser pago como prêmio pela Mazda. César Barros, em primeiro lugar, boa noite. Agora, essa programação da Mazda aí, do Road to Indy,
é algo parecido com o que a gente tinha ou tem no motociclismo, por exemplo. Eu acho que na Espanha tem alguma coisa parecida. Aqui no Brasil a gente fez com o Campeonato Brasileiro, tinha indicação de pilotos para correr lá fora. A equipe do próprio Alexandre também indicou pilotos para correr lá na Europa. Tem, boa noite. O Alexandre tinha um projeto junto à Estrela Galícia que tem... o Lingard não é o que venceu uma seletiva? Sim, ele já venceu a seletiva. Ganhou a seletiva Petrobras, que é diferente do Mazda Road to Indy. Não, tudo bem, mas você vê como... Sim, está comprovando qualidade. A gente fala que ali não é só piloto, é evolução. Você vê que ele como piloto, porque como junta todos os pilotos, eu acho que não é só piloto ser rápido, também é olhar ou como o piloto vai desde do hotel até a pista. Isso, se comporta durante a competição com os outros pilotos. E o Olin... Você viu como a seletiva fez bem para ele. Exatamente. Entendeu? Ele ganhou já 6 vezes o Campeonato Brasileiro de kart. Então o Olin não é um piloto aí que... É o do macacão de terno que ele fez. Exatamente, a gravatinha. A gravatinha. Ele veio aqui conosco, teve com a gente no programa. O Alexandre tem essa da Estrela Galícia, que era mais ou menos um projeto desse, que ela pagava o piloto que está aqui. O Alexandre selecionava um piloto que corria a Copa Espanha, né, que antes era o espanhol, agora é Copa Espanha, porque o espanhol virou europeu. Dali, porque a Estrela Galícia tem uma equipe na Copa Espanha, ela tem uma equipe no Sérvio, no Campeonato Europeu, e ela tem uma equipe no Mundial. Então, exatamente, o piloto, ele evoluindo, então ele passaria por todas as categorias, por todo o degrau que tem que passar para poder chegar ao Mundial de Moto3. Porque é o que a gente fala, o presidente da Estrela Galícia esteve aqui, quando o Morbidelli esteve aqui, e ele falou, a vontade dele é de fazer um brasileiro campeão mundial. Seja de Moto3, Moto2 ou MotoGP. E você veja que interessante, isso ligado especificamente a um patrocínio, que tem um gosto, que tem um projeto, que tem uma história. No caso do Road to Indy, é diferente, é uma programação da categoria, no caso, desligado de um patrocinador, e quem banca é a categoria, é isso? Exatamente. Eles têm como patrocinador master para esse evento do Road to Indy a Mazda. Mas eles têm outros patrocinadores menores, como o pneu que não é o Avon, é o Cooper Tires, e outros patrocinadores menores, Lucas Oil, enfim. Que ajudam a formar essa cesta. Mas existe esse Road to Indy, que são as 3 categorias gerenciadas pelo Dan Anderson, e que ali nasceu esse programa de auxiliar os pilotos a chegarem na Fórmula Indy. Ele é único, não existe nada no mundo do automobilismo dessa maneira. Existe federações locais, como a Federação Inglesa, a italiana, elas têm equipe própria e elas montam faz uma seletiva, e daí da seletiva vai para a equipe deles para poder chegar no Mundial, que eles têm uma equipe própria. Mas do organizador, eu nunca tinha ouvido falar. Realmente é o sonho do piloto, né? Principalmente aqui no Brasil, que é dificílimo arrumar dinheiro para correr, e mais ainda para correr fora do Brasil. Essa é uma oportunidade única, basta o piloto andar bem, ganhar, como foi no caso do Olin. Então ele já vai correr nos Estados Unidos de graça por 2 dias nessas avaliações e tomara que leve o prêmio. Então ele tem uma temporada inteira de graça. Basta ele continuar vencendo, ele chegará na Fórmula Indy sem nenhum patrocinador. Isso é realmente um sonho para um piloto, né? É uma dificuldade. A gente sabe que o cara ir para lá, passar por esse shootout, lógico, tem todo esse processo de avaliação, 2 dias, tem que estar bem, tem que estar, né, preparado, mas eu acho que a experiência de passar por essa peneira já dá um amadurecimento para o piloto muito grande. Porque se o piloto tiver um pouquinho mais de clareza, eu imagino que vocês vão orientar isso, no caso do Olin, ou mesmo no caso quando o Alexandre trabalhou com os meninos aqui no Brasil e devem voltar a fazer isso, trabalhar a cabeça da pessoa, a cabeça do jovem, a cabeça do atleta, para ele aproveitar a oportunidade. Quer dizer, não adianta você só pensar, não, tenho que passar, tem que ser eu, cara. Ok, ótimo. Mas não é só isso que vai fazer você engrandecer, né? Ganhar cancha para melhorar o seu desempenho nos campeonatos regionais e buscar uma nova oportunidade. E você vê que essa coisa de estar junto com todos os pilotos o tempo todo durante 2 dias é justamente para ver uma postura daquele piloto, uma postura perante o patrocinador, porque ele será o rosto da imagem dos patrocinadores, do organizador do evento durante o ano todo. Então ele vai ter que aparecer em palestras, vai ter que aparecer junto aos patrocinadores. Então não basta ser exatamente alguém que acelera e não consegue se comportar de uma forma profissional em todos os eventos que ele vai ter que participar. Que, aliás, é uma coisa importante para todos os pilotos, né? Não só para esse do shootout.
qualquer outro piloto mesmo fora, também é importante que ele saiba se comportar diante das plateias e tudo. É mais ou menos que nem a Red Bull Rookie Cups, né? Nós temos um Macon lá, Kawakami, que entrou na seletiva, e aí são 20 pilotos que todo final de semana, de corrida, são acompanhados por todos, que é o que você falou. O piloto não pode ser só rápido, ele tem que ter um conjunto, se apresentar, como tratar as pessoas que veem, os fãs, falar na imprensa, tudo isso é importante, né? É um conjunto que o piloto tem que ter para poder, porque é o que você falou, a imagem do patrocinador é a imagem que está ali na frente. Não adianta só o piloto ganhar corrida e não saber falar, se expressar, é complicado. Precisa ter um conjunto completo que é importante para o patrocinador. Qualquer patrocinador quer um piloto desse. E essa é uma dificuldade. A gente está falando aqui dessas... pelo menos tem essa oportunidade no caso do automobilismo. No caso do motociclismo, eu imagino que a gente volte a ter. Já tivemos, inclusive, temos pilotos brasileiros nessa escadinha lá fora. Exatamente. Né? Quer dizer, que estão percebendo a importância de fazer todo esse processo para ter uma oportunidade lá fora. Agora, especificamente no Road to Indy, quando vai ser esse shootout lá nos Estados Unidos? O ano passado foi dia 7 de dezembro, 7, 8 de dezembro. Esse ano ainda não tem a data definida. A gente aguarda aí a qualquer momento a definição da data, mas deve ser nesse começo de dezembro o shootout. Assim dá tempo de todos os outros campeonatos do mundo todo terem os seus vencedores e representantes para o shootout. Especificamente no caso do Brasil, o Olinho não está aqui, a gente chamou você até para a gente poder falar dele sem ele presente. Como é que nós estamos? Eu acho que não poderia estar melhor. O Olinho já tem uma idade boa, já está bem maduro. Ele tem 21 anos de idade, né? Isso no caso de um kartista é raro. Hoje em dia você tem um piloto dessa idade ainda correndo de kart, né? O que acho que no nosso caso é perfeito, é muito melhor. Assim, eu diria que ele está pronto para começar a correr de carro. Está numa idade boa, já foi campeão bastante de kart, correu em várias situações diferentes. Ele não é um menino que veio com muito dinheiro, ele teve que penar bastante para chegar onde chegou e se manter onde ele está hoje, né? Ele sobrevive aí do kart, então isso é uma coisa assim fantástica, tem que bater palmas para ele, porque no Brasil sobreviver de qualquer coisa é difícil, muito menos correndo de kart. Então por si só isso já é uma grande vitória na vida dele, tá? Então eu acho que a gente está muito bem representado. Uma questão de torcer agora para que ele consiga levar o grande prêmio. Porque você ter oportunidade é importante. Agora, saber aproveitar também envolve maturidade, né, César? Eu acho que é o que falou, tem que aproveitar essa oportunidade, que é única. E é um ano que você, principalmente essa seletiva, ele tem que estar bem com ele mesmo, tem que estar naquele dia inspirado para poder tudo dar certo. Então eu acho que é super importante aproveitar isso, porque depois que você aproveita, aí você tem que mostrar mais ainda seu talento, entendeu? Mas é a porta que abriu, né? A maçaneta está ali, ele tem que pôr a mão, abrir e saber entrar. Então eu acho que ele tem que aproveitar, isso para todos os pilotos, até o Macon hoje na Red Bull é a mesma coisa, tem que aproveitar a oportunidade. E ali mesmo que você não passe, você aprende muita coisa, que o ano que vem talvez sirva para você poder voltar e tentar de novo. Não sei no caso, César, se pode você repetir. No caso da Red Bull você pode repetir. E eu acho, César, que nesse caso especificamente, até a gente encaminhando para o final desse primeiro bloco, seria legal você contar para a gente agora como é que foi a sua oportunidade no Mundial. Porque foi mais ou menos isso. Um ano, uma oportunidade, um patrocinador. Apareceu hoje, as coisas que você faz, inclusive na equipe do teu irmão, o teu trabalho aqui com a gente, tem tudo a ver com essa oportunidade que você teve, com quanto você amadureceu nesse ano. Exatamente. Eu tive a oportunidade assim, foi até meio que inesperado, porque eu tinha uma carreira curta, né? Que eu comecei a correr, parei, depois eu voltei em 97, quando a Honda lançou a 125. E ali, aquela 125 foi muito importante para muitos pilotos que hoje andam, entendeu? Que cresceram, que viram aquela época. E aí apareceu um patrocinador que estava no meio do caminho, eu ia parar de correr em 2000, não tinha mais dinheiro, acabou, não tinha mais como continuar, eu ia parar quando apareceu um patrocinador que falou, não, eu vou te bancar, quanto custa esse ano? Custa tanto a temporada. Tá bom, chegou no final do ano e ele falou assim, vamos pro Mundial? Eu falei, ele deve estar brincando, né? Não, mas custa tanto o Mundial. Não, tá bom. Eu acho interessante, a gente podia ir pro Mundial. O único erro que eu tive, no meu ver, é que eu falo, eu devia ter ido de 125, que é uma categoria que eu já andava. Só que naquela época só era televisionada 250 a 500. E o patrocinador queria a televisão. Era importante para ele a televisão. Ele falou, não, vamos de 250.
E aí foi quando a oportunidade tive. Mas eu fui para a Europa, fiz uma prova do Campeonato Espanhol, 250, porque eu nunca tinha montado uma 250. Andei 250, aí voltei, corri de wildcard no GP do Rio. E aí eu fui para o Mundial, né? E isso foi tudo no final de 2000. Em 2001, a gente buscou equipe para poder correr o Mundial de 250. Então, a gente fez todo o trâmite. Depois apareceram oportunidades para correr de 500 na mesma época. E aí eu sentava com meu pai e com meu irmão, e meu irmão mesmo falava, eu acho que aqui era a V2, que era muito difícil de andar. O Alexandre já tinha corrido com ela. Ele falou, é uma moto difícil de você, e quando cai machuca muito mais que a 250. Então vamos fazer 250, fazer o passo, aí já estava pulando o passo, né, que seria 125. Que seria 125. Eu tinha tamanho, tinha peso para poder estar na 125. E aí acabando para 250, eu acho que o único erro que nós tivemos foi esse, porque eu não conheci muito a moto para poder disputar o Mundial. Mas foi uma oportunidade que eu tive e tive que você aproveitar. Aprendeu? Foi mais na pista ou fora da pista que você aprendeu? Muito tudo, Celso. Primeiro você conviver uma equipe alemã. Nunca tive convivência com nenhum alemão, então aprendi a lidar com os alemães. Entendeu? Aprendi a lidar com a pressão no Mundial, porque existe uma pressão, que eu sempre falo aqui, a pressão que eu tive no Mundial, eu admirava o meu irmão. Mas eu comecei a admirar mais o Alexandre por se manter lá. Porque se eu entrar no Mundial, são muitas pessoas que entram, vão e voltam, mas se manter lá dentro, são muito poucos. É a elite da elite que consegue se manter, principalmente na categoria máxima, que seria a MotoGP, que o Alexandre estava lá desde 90. Então, para nós, a gente tinha uma visão, né? Eu, mesmo tendo o Alexandre correndo lá, eu tinha uma visão do Mundial, legal, o Mundial é legal. É bacana, o campeonatinho, o campeonatinho. Quando você está lá dentro, que você vê a pressão, os patrocinadores envolvidos, a organização, a Dorna, o quanto envolve todo aquele ambiente, que é o caso da Fórmula 1, a pressão é muito maior. Então, você aprende muita coisa andando nas pistas e com um conjunto de equipes você aprende muita coisa. Bom, e tudo isso que ele aprendeu e muito mais a gente vai ver aqui no programa, no próximo bloco, quando a gente falar de MotoGP. Até já. Bom, a pista de Watkins Glen é uma pista muito... Você já andou lá? Não, nunca guiei, mas é uma pista fantástica. Já estive lá algumas vezes com os pilotos, fazendo coaching. E é fantástica. É linda, o lugar é bonito, é um desafio para o piloto e deve ser uma maravilha para guiar, com certeza. Agora, o que você achou dessa prova em Gateway? Voltou a prova lá, o último vencedor tinha sido Elinho. Prova noturna. Esse oval não é dos mais fáceis, né? As características, ângulo de curva e tudo mais. Agora, tá na cara que a Penske trabalha para fazer, cara, que é bom. O Neil Gardner, a gente já falava dele há muito tempo, para ele ser campeão desse ano. E meio que não é só uma questão de mercado, é aquilo que a gente estava falando, de como você se destaca, né, para ser um piloto. No caso do Neil Gardner, ele é jovem, norte-americano, fala muito bem, responde muito bem. O que o Pagenaud fez não é o que a gente vê em todas as corridas de Outlaws ou de o que for de oval, não vai. O cara bloqueia um pouco na reta e volta e deixa espaço para ele, o cara pode ir por fora ou pode ir por dentro. Mas de bloquear até ali que teriam que frear os dois e perder posição, os dois é um erro tático, é melhor deixar passar e você com vácuo numa próxima oportunidade passa, como a gente vê nas 500 milhas, várias trocas de liderança e tudo mais. Aquilo ali era já um desespero do Pagenaud. Você vê que na volta anterior ele também já vem espremendo ali, então ele acho que sabia que não tinha velocidade para segurar o Neil Gardner e estava apelando um pouco, tanto que a gente vê que o Neil Gardner ficou nervoso e acabou dando um chega para lá no Pagenaud. Você acha que é o campeão certo nessa temporada para os Estados Unidos, para o mercado? Porque a Indy nos Estados Unidos, você sabe que a gente teve um estudo feito, acho que foi em 2012, o estudo foi feito, contratado pela Indy, por um escritório de marketing lá em Boston, e eles indicaram o seguinte: a Fórmula Indy tem que ficar cada vez mais nos Estados Unidos e aproveitar essa janela que eles estão aproveitando até setembro para fazer todo o seu campeonato, concentrar muito nos meses de verão e entregar o campeonato feito, para você não concorrer com o futebol americano nem na outra ponta do campeonato, né, de nenhuma forma com outros esportes coletivos. A Indy está fazendo isso, ou seja, preocupada com a questão do mercado. E em que pese o fato dele ser piloto, Penske, o Neil Gardner é o produto ideal
para a Fórmula Indy nesse momento. Sem dúvida, mas eu acho que assim, com o histórico que a gente tem, até mais antigo, na época da kart, e onde um monte de estrangeiros dominou, venceu as provas, inclusive 500 milhas e tudo mais, você vê que os americanos conseguem fazer um bom marketing com os estrangeiros vencendo. O Elinho é um cara querido por todos os Estados Unidos, né? O próprio Emerson, o Gil, quer dizer, a gente teve de brasileiros vários vencendo, sendo queridos e bem utilizados como ferramenta de marketing, mas outros pilotos, Nigel Mansell, etc. e tal, também venceram lá e foram bem utilizados. Eu acho que eles são inteligentes o suficiente e o próprio mercado lá também não é tão nacionalista assim de querer ver só um americano. Eles vão na pista para ver a disputa, a corrida e que vence o melhor, né? Eles levantam muita bandeira, mas eles respeitam qualquer outro que vence. Bom, de qualquer forma, o título, na minha opinião, pelo menos, acredito que na sua também, o título na mão do Newgarden, pelo mercado ou não, vai estar em muito boas mãos, né? Sem dúvida. Até por conta do jeito que ele está andando e vencendo. E você vê, primeiro ano que ele está na Penske, fez jus à sua escolha, né? Não decepcionou ninguém e provavelmente vai levar o título. Andando numa equipe alemã, você achou que se você fosse alemão você teria a vida mais fácil naquele teu mundial, César? Não, eu acredito que sim. Eu acho que, claro que pesa um pouco. O piloto, nacionalidade é a mesma da equipe. Isso ajuda. Pouco, mas ajuda. Entendeu? No meu caso, eu entrei numa equipe, na verdade a equipe era fraca, mas era a única equipe que tinha disponível naquele momento. Até porque a gente foi tratar em meados de novembro, dezembro, final do ano já, foi quando o patrocinador se interessou. Então nós tivemos que procurar uma equipe, junto à IRTA, aceitar a inscrição, porque a IRTA não aceita a inscrição de todos os pilotos. Então até que são feitas 2 chamadas, a primeira chamada fui negado pela IRTA, pelo currículo, tudo, aí tive que conversar com eles, falar com eles, tal, explicar que eu já tinha corrido 125, que era, aí eles acabaram aceitando uma segunda vez. O Alexandre interviu também, conversou com o Carmelo para explicar, havia um interesse político também da Dorna. E você já tinha corrido na Espanha, aquelas corridas de... Eu tinha corrido uma prova do Campeonato Espanhol e tinha feito o wildcard desde 97 no Brasil, corri de wildcard. E aí, então, houve o interesse da Dorna comercial de ter um brasileiro correndo, porque não tinha. Tinha só o Alexandre e não tínhamos um brasileiro, e tínhamos o GP do Brasil. Então era interessante ter um piloto brasileiro correndo. Então isso acabou ajudando a gente. Depois tem o dinheiro do próprio promotor do evento, que dá para a equipe, por largada, tem vários itens que eles pagam por largada, se você completa uma volta, você ou a equipe recebe, dependendo da colocação, você recebe. Toda essa premiação minha foi destinada à equipe. E aí eu entrei com o patrocinador, e aí a gente pôde fazer, na época era o Porto, que era meu companheiro de equipe, que é aquela coisa, o meu era o primeiro ano, e o Porto já era, acho que ele era campeão europeu, Porto 250, e era acho que o 5º ano já dele, 5º ou 6º ano no Mundial. Então a obrigação era dele andar rápido e eu aprender na equipe para poder no segundo ano poder buscar resultados melhores. E aí o ano para mim foi bom como conhecimento, para conhecer o Mundial, nunca tinha andado no Mundial, nunca tive lá todas as etapas, saber como é uma estrutura de equipe do Mundial, como funciona. Então você começa a ver todas as equipes, né? Então você começa a ver as marcas. Então ali, quando você está lá dentro, você começa a ver realmente quem são as equipes melhores, quais são as motos melhores. Você vê isso. Então até que a gente começou a tratar no meio do ano para poder correr de Aprilia, que a Aprilia naquela época era a melhor moto que tinha. Era a melhor moto que tinha naquela época e até uma coisa engraçada, que quando eu estava negociando com a Aprilia para 2002 correr, era o mesmo valor que eu estava gastando em 2001, porém era para correr em 2002 com chassi 98, nossa, e motor 99 com peças, pistão, anel, essas coisas novas. Que a Aprilia fazia muito isso. Nossa. Ela te aluga no pacote. Ela te aluga porque funciona. Tá. São chassis desde 98 que funcionam. Até hoje eles fazem isso. Né? Hoje não, porque agora... Claro, não com chassi 98. Não, depois que virou o Moto 2, por exemplo, a Kalex, que hoje na Moto 2, tem piloto lá que corre com chassis 2016, 2015. Sim. Entendeu? Então, a Aprilia fazia um pacote, mas funcionava. Tinha muita equipe que corria desse jeito e a moto andava. E o chassi funcionava. Então, aquela época era o mesmo valor. Então você comprava um pacote, hoje, não vou lembrar direito, mas era um pacote de $150 mil você pagava e tinha esse pacote da moto para a temporada inteira. Com as peças de manutenção, para você poder fazer a manutenção o ano inteiro nas motos. Então você acaba convivendo, vendo as equipes que, como todo o campeonato,
tem aquelas equipes que olha só o dinheiro, que quer só o seu dinheiro, e tem aquela que o cara, não, tem o dinheiro, mas tem a paixão que o cara quer fazer a moto fazer. Era o caso da sua equipe? A minha equipe era 80% só dinheiro. Uma grana? Só dinheiro, era dinheiro lá. A maioria das equipes, eu diria que 70%, 60%, 70% das equipes visa dinheiro. E uma pequena parte visa... A equipe que eu estava tratando chamava Matteoni, que hoje não tem mais. E o cara era um apaixonado por moto. Correu de 250 no passado, correu com o Alexandre de 250 na época em 89, e ele era um apaixonado por competição, pela moto. E ele era um preparador magnífico de preparação de moto, da época Dois Tempos. E aí ele tinha muitos pilotos passaram por ele, que depois chegaram em equipes maiores e foram campeões. Então era um cara muito caseiro, fazia tudo na oficina dele, era um dos poucos que existia que fazia pela paixão. Isso na sua equipe? Não. Ele tinha a equipe dele, Matteoni, era uma outra equipe. Essa que deveria... Que é essa equipe que eu estava tratando o ano seguinte. Que aí depois, isso foi para 2002, que eu acabei não continuando, por causa do patrocinador, que resolveu não dar continuidade. E aí o Matteoni se retirou mais ou menos em 2006, 2005, 2006, ele acabou se retirando. Mas era uma equipe fantástica, uma equipe mediana, que andava ali entre os 10 primeiros, os pilotos, mas que tudo que você pagava, 90% era destinado puramente à preparação da moto. Que nem no automobilismo, Paulo. Um monte de equipe que destina tudo para corrida. Vai nessa. Nessa porcentagem que o César falou, é mais ou menos no automóvel também. Até pelo que você pôde viver nas equipes, onde você foi inclusive campeão. Olha, eu acho que sempre tem esse pessoal que está lá só pelo dinheiro, mas eu acho que inicialmente todos estão no automobilismo, pelo que eu vi, principalmente na Inglaterra, pela paixão, pelo gosto. Lógico que depois de um certo tempo, essa paixão diminui um pouco e o dinheiro acaba ficando mais importante. Mas pelas equipes que eu passei, com o pessoal que eu trabalhei, eu não me lembro de ter passado por alguém que estava interessado só em ganhar dinheiro. Todo mundo queria, fazia o máximo, se esforçava demais. Na Inglaterra, você vê a competição até entre os mecânicos de uma mesma equipe de querer fazer um trabalho melhor do que o do outro lado. Você vê isso na equipe de Fórmula Ford, onde você só tem um mecânico, o mecânico se esforçando para que o meu carro seja melhor do que o meu companheiro de equipe. Até assim, eles iam ao absurdo quando tinha tempo para ficar pulindo o assoalho de alumínio. Ficava lustrando, olha, o meu tá polido, dele não tá, sabe? O escapamento nosso é novinho, eu acabei de trocar, pus um novo, cromado, não sei o que, não faz a menor diferença na performance, mas até pela beleza existia essa competição. Então, isso é paixão pura. E isso eu via em todas as equipes de Fórmula Ford e até na Fórmula 3 também. Lógico, e eu vou dizer, talvez na minha época, o dinheiro do automobilismo eram valores muito menores do que hoje. Então, assim, ninguém que trabalhava com Fórmula Ford 2000, Fórmula 3, era rico ou pensava e sonhava em ser rico com aquilo, porque aquele dinheiro envolvido ali não dava para deixar ninguém rico. Nem, assim, eu corri 6 anos, trabalhei, né, como piloto de teste e desenvolvimento da Van Diemen. O dono da fábrica, que vendia 300 carros por ano, esse ganhava dinheiro e ele era a maior fábrica do mundo de carro de corrida. Mesmo assim, ele não era um milionário, ele era rico. Imagina você, as equipes pequenininhas que faziam 1, 2, 3 Fórmulas Ford, né, tinham 2 Fórmula 3 na outra equipe, eram outros valores, não é como a gente vê hoje na Indy ou a Fórmula 1, então ainda falando de 400, 500 milhões de dólares por ano por equipe para 2 carros. Então hoje sim, o cara quer ser engenheiro, ele sonha em ficar rico, ter um carro caro, uma casa bacana. Naquela época não tinha essa de fazer, era sobrevivência. É interessante a gente... E sobrevivência. Eu acho interessante a gente destacar isso aqui no programa pelo seguinte, para a gente não ter, e a gente quebra um pouco o que a gente tem de visão hoje, porque a gente vê grandes números, grandes marcas envolvidas, muito brilho, né? Mas esperando desempenhos tão apaixonados quanto os que a gente via há muito tempo atrás. Então não existe. Então, o que a gente vê hoje no mundo do esporte a motor é muito diferente
dessa época onde a gente tinha inclusive a projeção dos pilotos brasileiros. É por isso que o envolvimento dos fãs, por isso que a gente fala muito de mercado, porque todas essas coisas é que acabam criando um movimento para você projetar um ou outro piloto. No caso do motociclismo, a gente está vivendo esse momento. No caso do automobilismo, daqui a pouco a gente volta a viver isso, até e principalmente talvez no mercado americano, por conta de trabalhos como esse do Road to Indy que o Paulo Carcassi faz aqui no Brasil. Porque é um movimento todo de mercado, de torcida, de patrocinadores para você ter alguém que se destaca lá. No caso, por exemplo, do que a gente tem hoje de Fórmula Indy, a gente tem o Hélio e o Tony meio que representando o fim de uma geração, de uma época em que teve, né, todo esse esforço, inclusive que o próprio Paulo estava passando e correndo na Europa, correndo no Japão nessa época. Então todo um movimento foi feito para a gente ter esses pilotos lá. O próprio Felipe Massa é representante de uma dessas fases. A gente vai fazer um intervalo agora, quando a gente voltar, aí sim a gente fala de MotoGP. Vamos convidar você para uma festinha e vamos até falar de Fórmula 1, sabia? Até já. Estamos de volta aqui, você curtiu, né? Final de semana a gente vai ter MXGP, Mundial de Motocross aqui na tela do Band Esportes. Fique ligado, daqui a pouco a gente mostra, já estão mostrando ali, ó. Você viu? Domingão, à noite, no fim do dia, para você saber tudo que vai rolar. Agora, o que rolou na última semana, né? Rally dos Sertões, acompanhei de perto, pelo menos a largada e a chegada, fui para Goiânia, fui para Bonito, e em Bonito eu falei com o cara que ganhou nas motos, voltou a vencer. Semana que vem ele disse que está de volta, vai estar de volta aqui no programa, né? Mas ele tá, aliás, toda a comunidade do Rally dos Sertões, os pilotos, ficaram lá em Bonito curtindo mais um dia, 2, estão chegando em São Paulo agora, então não puderam vir aqui, mas logo que acabou a última especial, eu fui lá pertinho para conversar com o Jean Azevedo, que venceu pela 7ª vez, veja aí. Eu quero uma também. Pode? Vamos. É R$50, tá? Ó, final de prova. Os pilotos ficam fazendo muita foto, muita selfie, atendendo os fãs, família ajudando, todo mundo. É a comunidade do Rally dos Sertões, na verdade, que quer marcar presença com o vencedor, não? Mais fotos. Imagina o Instagram, o que não vai pipocar de foto do nosso amigo. Ó, outro ângulo, o Café fazendo foto também lá do outro lado. Já? Com merchan ou sem merchan? Sem. Me conta uma coisa. Essa disputa com o Gregório foi uma coisa que puxou vocês dois, né? Vocês quase, eu até falei pra eles, vocês quase fizeram um rally só pra vocês dois, pelo nível e pelo ritmo que vocês andaram. Foi muito legal. Eu, no primeiro dia, fiquei pra trás, né? Tive um problema, furou um radiador, nem sei como. Percebi pelo barulho do motor, começou a mudar, fui parar pra ver o que era, tinha um radiador furado, aí comecei o rally aí com praticamente meia hora de desvantagem. E é um baque, né? A gente bem preparado, sabe que a diferença é difícil de tirar, o nível é muito bom. E dali pra frente eu fiquei focado na recuperação e consegui tirar algum tempo, fui aproximando e a disputa estava bem interessante. Com certeza a gente estava num ritmo muito bom, uma disputa muito sadia, né, entre os dois. E foi muito legal, acho que o ritmo foi muito forte e agora na 5ª etapa infelizmente ele teve um problema, acabou saindo da disputa, né? Então deu um sossego para mim aí nas 2 últimas etapas, mas com certeza se ele não tivesse tido problema a gente estaria disputando até a última etapa e a gente só ia saber quem era o vencedor agora na linha de chegada. Já, a gente sabe que é cansativo, 7 dias, muita concentração e tal, mas você sabe que são vários ralis dos Sertões, né? O pessoal de apoio, o pessoal da imprensa, o que você imagina que você pode contar pra gente que é esse rally? Você percebe esse rally fora do rally? A gente não percebe muito, na verdade eu ouço as histórias do pessoal do apoio, né, que eles falam do rally extra-campo, né, que com certeza é um rally diferente, é um rally que também sofre bastante o pessoal, né, o pessoal do apoio anda muito durante o dia para estar encontrando com a gente nos apoios, de abastecimento, largada, chegada, e aí esse papel é fundamental para a equipe, né, por isso que a gente tem um time tão forte, a Honda, ela está sempre aí nos lugares estratégicos da prova, sempre dando suporte para os pilotos, então é o que eu sempre gosto de reforçar. As minhas vitórias não são minhas, né? São de um time. Eu sozinho aqui eu não teria vencido essa prova, então essa estrutura que eu tenho e essa equipe que eu tenho por detrás é que me dá total condições de chegar aqui e conquistar mais um título.
Perfeito. Então agora a gente só quer que você faça uma foto com a moto oficial do Rally dos Sertões, porque a gente também fez um rally, né? Eu fui para Goiânia de moto, voltei para São Paulo, trabalhei, vim para cá para ver, então vai dar uns 5 mil e pouco, é um rallyzinho também, né? Com certeza, um rally grande, né? Maior que os Sertões, mas eu tenho certeza que você está curtindo bastante. A Africa Twin é uma moto incrível, né? Uma moto que eu utilizo no meu dia a dia, é uma moto que eu dou os cursos de Big Trail com ela, então ela é uma moto que eu tenho certeza que você está tendo muito prazer em fazer esses quase 5 mil quilômetros em cima dela. Jean que está voltando para a cidade dele, São José dos Campos, e realmente foi um belo rally, quase 5 mil quilômetros aí para acompanhar a largada e a chegada. A gente vai editar, vamos ter isso daí tudo nos nossos canais aí no YouTube e quem sabe uma palhinha aqui no nosso Supermotor. Palhinha do mesmo jeito que o César Barros vai nos dar agora, desse final de semana. Não fala de Londrina, me fala do que aconteceu no MotoGP. Depois você fala de Londrina. O MotoGP foi muito bacana. Mais uma vitória do Ducati, né? O Ducati agora está montando suas armas e agora o Dovizioso com grande chance de poder conquistar o título, né? Vamos ver. Eu ainda acho difícil, mas com a quarta vitória dele na temporada, o cara está terminando toda a corrida, o Dovizioso está muito bem, fez uma corrida impecável, saiu de trás, foi paciente, foi tendo a paciência de ultrapassar adversário por adversário. A nota triste é isso aí, né? O motor do Marx, segunda Honda, o motor novo, né? Primeira corrida dele explodiu o motor, a Honda até pediu desculpa, tudo. Não é normal de acontecer isso, principalmente com a Honda. E aí o Marcos ficou fora dessa prova e a briga foi aí o Dovizioso no final brigando com o Valentino. A gente achava que o Valentino ia conseguir segurar, liderou a corrida inteira. Ele mesmo falou, a gente achava, né? Ou a gente torcia para quê? Não, ele mesmo falou, para mim a maior tristeza é liderar a corrida inteira e no final não conseguir. E aí veio o Vinhales, né? O Vinhales terminou muito bem ali, grudado no Dovizioso, e a Ducati está em festa, né? Ducati, líder do campeonato, Dovizioso, novamente, né? Volta à liderança, é aquele cada hora está um na frente, e o Dovizioso agora com chance de conquistar o campeonato. Vamos ver se ele... Eu sempre gostei do Dovizioso, desde a 125, mas eu, particularmente, ainda acho difícil para a Ducati a temporada. Assim, é complicado de falar, porque cada vez a Ducati vem surpreendendo a gente, cada corrida, vem ganhando. Eu não esperava que Silverstone, uma corrida que a Ducati pudesse vencer, não achava que ela teria condições de vencer ali, e o Dovizioso está quebrando esses paradigmas todos de a Ducati vencer em circuitos que ela não teria chance de vencer. Então, a que se deve isso? O que você acha que está acontecendo com o Ducati para ela ter acertado mão? Porque a gente tinha num outro momento aí a questão do pneu. Estava para a Yamaha no começo, aí mudou o pneu, aí tinha gente falando, não, agora está para a Honda, e o Max começou a andar melhor, e aí aparece a Ducati. Então, eu acho que tem alguns fatores, na minha opinião, Celso. Primeiro, a eletrônica única, que é a Magneti Marelli. A Ducati trabalha com a Magneti Marelli há anos atrás. Então, meio que, entre aspas, ela foi um pouco favorecida. Não que é a mesma eletrônica que eles usavam, claro que não. Mas é uma eletrônica que eles já sabiam trabalhar. Conhecem, que os outros não conheciam. A Yamaha também trabalhava com a Magneti Marelli, mas a Ducati sempre foi muito mais próxima da Magneti Marelli. Praticamente dentro de casa, né? É de casa. Então a Magneti Marelli sempre fez desenvolvimento com a Ducati. Então, um ponto é esse. Outro ponto foi o que o próprio Dovizioso falou. A nossa moto é a que está tendo menos problema com relação à concorrência. Porque sempre a Yamaha tem o problema do pneu traseiro, que é o que o Valentino falou. Durante 5, 6 voltas, o grip tem da roda traseira. Depois eles perdem o grip. É o que o Valentino mesmo citou, ele acha que é um pouco dessa eletrônica única que a Yamaha está tentando se adaptar à moto junto com o pneu, que é novo, para a eletrônica dar certo com essa eletrônica única. Coisa que a Ducati não teve essa dificuldade. Então, o próprio Dovizioso falou, a vantagem que nós temos tendo perante os nossos adversários é que nós temos tendo menos problema do que os adversários. O próprio Marx, a Honda estourar um motor, há tempo não se via isso, de uma Honda estourar um motor. Há muito tempo que eu não via a Honda passar por isso. Então, o Dovizioso está naquela fase boa dele, a Ducati está naquela fase boa, onde os adversários não estão conseguindo resolver os problemas e a Ducati, daquele jeito dela, sabe, tá se pianinho, ela devagarinho ela tá indo pra frente e tá conseguindo conquistar, ganhando as corridas. O Dovizioso tinha ganhado uma vitória até então de Honda, esse ano já ganhou 4.
com a Ducati. Então você vê como tudo está dando certo com a Ducati, tudo dando certo com o Dovizioso. A gente nunca teria imaginado isso, né? Nunca. Eu, Dovizioso... Não, o Dovizioso andar na ponta, brigar pelo pódio, eu sempre imaginei que a Ducati tinha condição disso. Junto com o Dovizioso, até o Lorenzo, a gente esperava que era para estar ali junto. Mas ganhar corrida assim, seguidas, eu não imaginava. Eu acho que a Ducati agora, de uma vez por todas, entrou para poder brigar pelo campeonato. Os outros, Rossi, Marques, Vinhales, que estejam atentos, Yamaha trabalhar, Honda trabalhar, porque a Ducati agora pegou o gosto e ela está vendo que o campeonato está ali, é palpável, entendeu? Ela sabe que o campeonato ela pode conquistar. O que você acha que significa esse momento para o próprio MotoGP no contexto mundial? A gente até estava conversando, quando o Paulo Carcasso chegou aqui na emissora, a gente falava, você viu a Fórmula 1? Foi legal e tal, mas não é que nem o MotoGP, onde os caras atacam, onde tem ultrapassagem e tal. Esse momento, né, Paulo, com esse tipo de competição é que falta nas outras. É fantástico. E é a hora em que você percebe que a possibilidade de uma fábrica que não estava no cenário aparecer para ganhar um título. Eu acho que o que a MotoGP é hoje é o que é a aspiração para a Fórmula 1. É o que a Fórmula 1 gostaria de ser, né? Onde você tem briga de várias fábricas, todas com possibilidade de vitória, né? Honda, Yamaha, Ducati, todas vencendo corridas no mesmo ano, com chance de vencer o campeonato, com vários pilotos que já são campeões em várias épocas diferentes. É fantástico, não tem briga melhor do que você ver os caras lado a lado na última curva disputando, como foi uma que eu nem lembro quem era, o Marques com o outro, na última curva para ver o vencedor com duas motos diferentes. Agora uma terceira moto vencendo. Isso é um sonho, né? A gente assistiu esse final de semana aí, assim, tecnicamente uma corrida fantástica ali entre o Lewis e o Vettel, mas por um público que não está atento ali, aquela dificuldade de se manter o ritmo, etc e tal, sem graça nenhuma na Fórmula 1, né? E as corridas de moto são sempre essas disputas fantásticas que tem na GP2 com vários pilotos, né? Várias motos. Não tem coisa melhor para assistir do que isso. É, porque é o que a gente quer ver, né? Por isso que eu até falo, quando eu falo de Fórmula Indy, eu sempre destaco os ovais, porque nos ovais a gente tem isso. Ultrapassagem, carro andando próximo, susto, essa disputa do Newgarden com o Simão Pagenaud na prova, quer dizer, o cara dando toque, as coisas acontecem. E é isso que a gente quer ver quando a gente vê corrida. Exatamente. Disputa. Não uma coisa que você já, mais vai quando parar. Cara, é isso que não dá pra gente ficar esperando. Eu até entendo que tem muito assinante do Band Esportes, quando a gente fala aqui bastante de Fórmula 1, o pessoal fica chateado, muda de assunto, não tem... E é verdade, a graça, a competição efetivamente acaba não acontecendo, né? Nos escapa essa coisa do entusiasmo da competição. Eu acho que pra gente fica até mais interessante quando a gente pode contar, como a gente contou hoje, com histórias como essa que você falou, né, da tua passagem, do César poder contar um pouco da experiência dele, do que se aprende quando você está, no caso do Paulo, trabalhando na formação de piloto como coach, ou organizando o Road to Indy como ele está fazendo, ou o próprio César que está trabalhando junto com a equipe do Alexandre para tentar bons resultados aqui no Brasil, usando toda essa experiência. Nessa reta final de programa, eu queria lembrar para vocês daquela promoção que o pessoal do Eric Granado está fazendo. E essa semana especificamente, na quinta-feira, eles vão fazer uma festa aqui em São Paulo, num bar do Leandro Melo, todo mundo conhece ele, o LM09, aqui em Moema, aqui em São Paulo. Eles vão reunir, o pessoal pode ir lá, aliás, entrar nas redes sociais do Eric, nas minhas também, no Facebook, estou colocando lá uma foto, para chamar vocês para ir para lá, porque inclusive os patrocinadores dele vão estar fazendo promoção e distribuindo brindes para quem se juntar à cota para levá-lo para o Campeonato Mundial do Moto2 na última etapa. Eu não sei se a gente até tem condição de mostrar a foto que a gente destacou no Twitter na hashtag Supermotor, a gente tem essa foto lá. Não sei se dá para a gente usar. Será que dá, Walter? Tá aí, ó. O destaque que foi feito é do layout que essa moto deve ter se ele conseguir juntar as colaborações, as cotas, para participar da última etapa do Campeonato Mundial. Porque com a bandeira brasileira vão ser colocadas as fotos. Não sei se dá para mexer, dá para ver, pessoal? Eu estou ampliando aqui para ver, porque as fotos vão compor a bandeira brasileira nessa carenagem da moto dele. Então, na próxima quinta-feira, ele está fazendo esse evento. O pessoal lá do Leandro está recebendo, né, no restaurante
Então vamos fazer essa promoção, o Leandro vai estar lá, lógico que o Eric também, eu também vou aparecer por lá para a gente conversar a respeito dessa promoção, mas não só, né? Eu acho que o barato é a gente juntar as torcidas para fazer com que uma representação numa categoria emocionante seja possível, né? Semana que vem a gente volta, provavelmente com o gripadíssimo Eduardo Almeida de Mello. Mais uma semana. Por isso que a gente não vai nem mostrar o Vettel aqui. Não tem nem graça, né? Não? Tem graça. Espera para comentar quando ele tiver aqui. Porque assim ele espuma, fica bravo, xinga todo mundo. Não vou nem ligar para ele por causa disso. Tá bom? Então confira nas redes sociais, tanto no Twitter, Facebook, que a gente tem para mostrar aí, porque até semana que vem tem coisa boa pra gente falar. E terça-feira que vem a gente tá de volta então. Grande abraço, tchau. Super Motor. Oferecimento. Nova Honda SH 150i. Elegante do seu jeito.